Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Ele começa dizendo assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Aí começa a partir daqui Jesus a mostrar o lado espiritual, a realidade espiritual desses dois personagens, desses dois homens. Um por nome Lázaro e o outro apenas mencionado como homem rico. Jesus contou que quando o mendigo morreu, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. Observem que agora, do versículo 23 até o versículo de número 31, Jesus vai dar ênfase à realidade em que se encontrava e se encontra este homem mencionado por Jesus como o homem que, enquanto vivia na terra, era rico. Notem que Jesus mostra apenas no versículo 22 a sorte do Lázaro, ou o destino, ou para onde foi o Lázaro. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Jesus dedica um trecho da sua mensagem, que aqui pontuamos como um versículo, para a realidade espiritual de Lázaro, seio de Abraão, paraíso. E Jesus dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos para a realidade do homem chamado de o rico. Jesus queria destacar e mostrar essa realidade, chamar a atenção dos seus ouvintes para esta verdade bíblica e espiritual. Veja que enquanto que no versículo 22, Jesus diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão era o nome dado ainda no período veterotestamentário ao que, após a vinda de Jesus, passou a ser chamado de paraíso. Porque com a obra realizada por Jesus, houve uma mudança, inclusive, neste cenário, onde o Senhor transportou o seio de Abraão para uma dimensão distante da realidade em que ele descreve aqui, para onde foi o rico. Mas não quero me deter ou entrar nesses meandros teológicos que mostram esta mudança, apenas o fato do que acontece com quem vai para onde foi o homem rico. E antes que alguém diga ou pense que Lázaro foi para o seio de Abraão ou paraíso porque era mendigo, era pobre, não, o texto não afirma isso. Era um homem crente, temente a Deus, humilde, que precisava do socorro do próximo. E o próximo que Jesus mostra aqui era o homem rico. Agora, o comportamento do homem rico para com ele demonstrou que
este homem, apesar das suas posses e riquezas, não temia ao Senhor. Porque diz o texto que o mendigo ia ou desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Logo entendemos que ele se assentava próximo aos banquetes promovidos por aquele homem para os seus amigos, e ali ficava disputando com os cães as migalhas que caíam. Percebemos então com isso que o homem rico era egoísta, não tinha compaixão nem amor no seu coração e desprezava os necessitados. Mas também diz que o Lázaro desejava comer essas migalhas e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, ou seja, ele estava enfermo. Era um homem doente, além de necessitado financeiramente, economicamente, socialmente, também na sua saúde. E o homem rico poderia, além de alimentá-lo, cuidar também das suas feridas, encaminhá-lo a um hospital, aplicar-lhe medicamentos e amenizar a dor e o sofrimento daquele próximo, mas ele não o fez. Destaca ainda mais a insensibilidade daquele homem, a falta de compaixão e de amor. Logo, este homem, Jesus demonstra que ele não temia ao Senhor. Era um homem de coração duro, insensível. Aí o versículo seguinte diz, ainda no mesmo versículo, diz que morreu. O versículo 22 diz que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Jesus mostra aqui que aqueles que morrem temendo ao Senhor, crentes, servindo a Deus, aleluia, os anjos o encaminham para o paraíso, onde permanecerão aguardando o grande dia da ressurreição. São conhecidos por Deus, pelo Pai e até mesmo pelos anjos. Mas Jesus disse que morreu também o rico e foi sepultado. Se parássemos aqui, pensaríamos que apenas acabou ali, encerrou a história na terra, de fato, mas olha a realidade espiritual que começa a partir de agora, numa eternidade. Versículo 23, e no Hades, ou no Hades, que é traduzido por inferno, falando aqui do homem rico, que agora onde ele estava não era mais rico, riqueza toda ficou na terra. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele homem que acabei de mencionar, Jesus disse que ele pensou assim, era um homem rico, estava tendo uma grande colheita e disse: derrubarei os meus celeiros e farei outros maiores, e colherei muitos cereais, e direi à minha alma: folga, alegra-te, porque tens muitos bens para muitos anos. E em seguida ele ouviu uma voz que bradou, dizendo: louco, se hoje te pedirem a tua alma, de quem será? Para onde irás? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem que tinha muitas coisas, mas era de coração duro, morre e vai para esse lugar. E diz o texto que, e no Hades ergueu os olhos, ele ergueu os olhos. Quem ergue os olhos para olhar para cima é porque quer ver algo que está lá em cima e porque está embaixo. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Ele já estava em tormento ao entrar naquele lugar. E num lugar profundo, ele ergue os olhos para tentar ver alguma coisa, já estando em tormentos. O inferno é lugar de tormento. Tormento significa dor incessante,
Tormento significa agonia que não passa, que perturba o corpo e a alma. No caso aqui, a alma daquele homem. Ele levanta os olhos em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora veja, olha o que diz o versículo 24. O homem vai clamar, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, ele está dizendo: tem misericórdia de mim. Exatamente a frase que certamente ouviu muitas vezes o Lázaro dizer ao pé da mesa dele: tem misericórdia de mim, homem rico. Dá-me um pouco do teu alimento, da tua água, cuida das minhas feridas. Agora ele olha e diz: tem misericórdia de mim. Por quê? Tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele está demonstrando aqui uma sensação de sede. Mas veja, ele não está mais em corpo, o corpo está sepultado, aqui é a alma dele. Mas ele está sentindo sede. Obviamente que se ele está no corpo espiritual, ou seja, só alma e espírito, a sede que ele está sentindo não é uma sede natural, é uma sede incomum, mas tão intensa e tão terrível que ele não pediu, como qualquer um pediria quando estivesse aqui na terra, com muita sede. Você não chegaria na casa de alguém e pediria que alguém molhasse a ponta do dedo, pediria no mínimo um copo com água. Mas este homem sabia de alguma forma que isso era quase impossível, e pediu apenas a ponta do dedo molhado numa gota de água, para que refrescasse a sua língua. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, sabe do que eu lembro quando eu leio isso aqui? Esta sede que esse homem sentia e sente neste exato momento, enquanto estamos pregando a palavra. Existe uma multidão incontável neste lugar, que caíram neste lugar por rejeitarem a Deus, o amor de Deus, e não crerem na sua palavra, e estão sentindo agora uma sede terrível, não a sede de água natural dos poços da terra, mas a sede da água sobrenatural e espiritual, aquela da qual Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. A água que sacia a sede do homem, a sede espiritual, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta água que tem com fartura e abundância hoje na terra, por causa do Evangelho e da presença de Jesus Cristo na igreja, está disponível a quem tiver sede. Mas se rejeitar esta água e cair neste lugar, nunca mais, por toda a eternidade, terás uma gota da água da vida, uma gota da água da graça oferecida por Jesus. Inferno é lugar de tormento, e esse tormento é provocado pela ausência desta água espiritual, de uma sede, pela presença de uma sensação de sede extrema e absurda que consome a alma naquele lugar. Mas Jesus continua dizendo que ele disse assim: para que me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Chama, o que é chama? Fogo. Aquele lugar tinha fogo, e esse homem estava sendo atormentado nesta chama. Mateus capítulo 25.
Jesus, ao final de uma de suas parábolas, faz a aplicação dizendo, versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. No capítulo 22 do mesmo evangelho, no versículo de número 13 ou 12, numa aplicação de outra de suas parábolas, Jesus disse, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial, falando acerca da festa de núpcias, da festa de casamento, das bodas, na parábola que Jesus contou, e aquele homem sendo interrogado emudeceu. Então versículo 13 disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Este lugar de que Jesus está mencionando em Lucas 16, é lugar de tormento, de ranger de dentes, de sede, é lugar de chamas, mas também é lugar de trevas. Aí você pode perguntar, mas se é lugar de fogo, como é que é lugar de trevas? Onde tem fogo tem luz, tem claridade, é porque é o fogo natural da terra. Isso aqui não é fogo natural, isso aqui está falando de uma realidade espiritual, real, mas espiritual. A chama que arde nesse lugar terrível é uma chama negra, que consome a alma, que atormenta a alma, enquanto está em escuridão absurda. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e refresque minha língua. 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, agora ele é consolado e tu és atormentado. 26, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Preste atenção nisso aqui. Ninguém que caindo nesse lugar de tormento, sairá de lá para ir para um lugar de paz e alegria, na presença de Deus. Todos os que caíram nesse lugar e estão lá agora, e aqueles que irão para lá, por rejeitarem a Cristo, de lá não sairão para ir para outro lugar, a não ser para um lugar pior, chamado Lago de Fogo. Eita pastor, a mensagem está pesada, mas foi Jesus que falou. É Bíblia, é palavra de Deus, é palavra do Senhor Jesus, é ensino do Senhor Jesus. Versículo de número 27, disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Peça para Lázaro ir lá na casa do meu pai. Por quê? Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha isso aqui. O homem que estava no inferno estava lembrando de tudo. Ele sabia que tinha 5 irmãos lá na terra. Ele sabia que os irmãos dele eram como ele. E ele está dizendo, rogo-te que Lázaro volte lá, ressuscite e volte lá, para falar para os meus irmãos não vir para esse lugar terrível. Sabe qual foi a resposta para ele? A resposta foi, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, a palavra foi, lá na terra tem a palavra de Deus, tem as escrituras e tem os pregadores. Assim como tu tiveste oportunidade, os teus irmãos também estão tendo a oportunidade de ouvir a pregação todos os dias, que eles ouçam e creiam. Mas ele, sabendo do coração duro dos irmãos, disse assim, não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Não, eles estão dizendo, ele está dizendo assim, não, eles não vão crer. Como quem dissesse, assim como eu também não criei.
Eles não vão acreditar só nessa pregação do evangelho, da palavra, das escrituras, não vão crer em Moisés, não vão crer nos profetas, não, eles não vão acreditar nisso. Agora, se Lázaro ressuscitar e for lá, eles vão crer. É isso que ele está dizendo. Mas a resposta foi a seguinte, versículo 31, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus que está dizendo isso. Preste bem atenção, quem não crê na palavra do jeito que ela é aqui, quem não crê na pregação do evangelho, do jeito que se prega, de maneira simples, direta, objetiva, quem não crê na mensagem salvífica, ainda que o morto ressuscite, não vai crer também, vai duvidar, sabe por quê? Sabe qual é a prova? Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Deixa eu perguntar, quem crê que ele ressuscitou e vive para sempre? Mas tem gente que não crê. Pastor aqui falou sobre o homem rico, mas quem é que cai nesse lugar? Quem é que vai para esse lugar? Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17. Olha o que diz o texto. Grife aí na sua Bíblia. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, todos os que praticam pecado, iniquidade, e quem se esquece de Deus, é a Bíblia que está dizendo, vai para esse lugar chamado inferno. Romanos capítulo 1, sem precisar comentário, porque já é bastante claro o texto que vou ler, uma lista dada pelo Espírito Santo, daqueles que, se não se arrependerem, vão para este lugar. Versículo 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, olha aí, se esqueceram de Deus, não querem saber de Deus, não querem conhecer a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheio, agora olha a lista de práticas, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha outra listinha dada pelo Espírito Santo, Gálatas, versículo de número 19. Porém as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, contendas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. E por fim, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15: e ficarão de fora os cães, linguagem figurada aqui, para dizer, referir-se aos violentos, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
É Jesus que está dizendo. Todos aqueles que praticam e vivem na prática destas coisas, se não se arrependerem, este lugar de tormento é um lugar real, espiritual, para onde vão todos aqueles que praticam essas coisas e partem desta vida sem o arrependimento e sem entregar a sua vida a Cristo Jesus e receber o perdão dos seus pecados. Pastor, e agora quem entra no céu? Quem entra na cidade santa? Porque este lugar é lugar de tormento, e o lugar, a cidade santa, os céus de glória, quem entra? Aqui mesmo em Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Versículo 16, olha o que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e tome de graça. Quem quiser, tome de graça da água desta vida. Cadê os que creem? Quem já tomou desta água de graça, da água da vida que está sendo oferecida por Jesus de Nazaré? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso enquanto você está vivo, enquanto você tem oportunidade. Escapa-te deste lugar terrível e garanta já em Cristo Jesus, aleluia, a permanência eterna nos céus de glória, para onde vão todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.